Olá, está começando mais um programa Cidades e Negócios. Você que nos acompanha, nos dá audiência, muito obrigado. Vamos bater um papo hoje com o prefeito de Itatiaia, Luiz Carlos IP, para falar das transformações que a cidade passa nos últimos anos. Por isso, ele está aqui com a gente, já chegou e vamos falar muito também do setor turístico na cidade. Mas antes, você acompanha um pouco mais da história de Itatiaia. Veja aí. A colonização da região de Itatiaia teve origem nos índios puris, que se instalaram numa grande área conhecida hoje como Agulhas Negras. O principal atrativo para os índios foi a presença da Mata Atlântica, o turismo exuberante da primeira reserva preservada por lei no país, o Parque Nacional do Itatiaia. Mas a cidade vem atraindo o interesse do setor industrial. Nos últimos anos, os investimentos no setor automotivo estão sendo ampliados numa área onde já existem outras grandes empresas multinacionais. Diante desse desafio do crescimento econômico, sociedade e poder público estão atentos ao dilema de como crescer sem afetar as belezas e o meio ambiente. Para a gente falar dessa grande transformação aí que Itatiaia vem passando, nós estamos aqui com o prefeito da cidade, Luiz Carlos IP. Muito obrigado pela presença do senhor no programa Cidades e Negócios. E é isso, quer dizer, mais ou menos 5, 6 anos, né? Itatiaia vem passando por essa grande transformação. Antes uma cidade apenas digamos, com estrutura turística, hoje tem aí uma identidade industrial também. Não é isso? É um prazer, Israel, estar presente aqui. Realmente Itatiaia passou por uma transformação, né? Até era uma proposta nossa de governo, né, de que quando nós assumimos o governo, Itatiaia passava por um período de estagnação. Né? O primeiro mandato do senhor foi de 2009 a 2012. Tá, né? E como nós estávamos com uma receita que ela não iria, vamos dizer, de alguma maneira, suprir as necessidades que nós precisávamos em termos de investimento, tanto na educação, na saúde e outras áreas. E nós optamos por procurar empreender um grande desenvolvimento industrial. E isso nos trouxe uma surpresa agradável pela quantidade. Criamos uma lei, a Lei Prodeme, né? E com isso nós conseguimos sensibilizar os empresários a investir em Itatiaia. Né? Até porque naquela época existia apenas, não poucas, mas existia, por exemplo, a Xerox do Brasil, que sempre foi uma indústria tradicional em Itatiaia, mas ela já se encontrava num processo bem reduzido de investimento. Inclusive, quando nós entramos, nós procuramos as 3 empresas que na época estavam em Itatiaia. A Michelin, a Xerox, que estava num processo vamos dizer, de decadência, que ela estava só com 10% do seu potencial em curso, né, eram em torno de 100 empregos, né, e a Bioquímica, que também estava passando por um processo em relação a outras cidades do estado do Rio de Janeiro, né, que tinham um incentivo fiscal melhor do que Itatiaia. Estavam deixando a cidade. Então nós procuramos as 3 empresas para ver o que o novo governo poderia, vamos dizer, auxiliar, né, inclusive em relação ao governo do estado e em relação às leis, para voltar a fortalecer, voltar a criar empregos e aumentar a receita. E tivemos sucesso, porque as 3 continuam em Itatiaia. A Michelin, ela, além de continuar, ela vamos dizer, construiu uma nova fábrica, né? Um investimento de 1,2 bilhão, né? Hoje, só a Michelin, no chão da fábrica, ela tinha em torno de 450 funcionários, hoje está em torno de 1.000 funcionários. Né? Assim aconteceu também com a Xerox do Brasil, que voltou a investir, a Bioquímica, não é isso? Os processos se renovaram. O caso da Xerox, ela por exemplo, ela estava lá com 10%, vamos dizer, do seu potencial, né, de trabalho. E nós conseguimos convencê-los a que permitisse outras empresas a se instalar nos galpões ociosos, né? E com isso, hoje nós temos mais 9 empresas dentro do site da Xerox, que lá, hoje, proporcionando em torno de 500 a 600 empregos. Pois é, e para que as pessoas consigam visualizar um pouco mais isso, porque quando se fala dessa região, né, da região das Agulhas Negras, o foco fica muito na imagem de Resende, de Porto Real, onde está a Peugeot, e Resende, onde está a Volks, mas se esquece um pouco desse grande polo industrial de Itatiaia, e aí já são mais de 30 empresas nesses últimos 6 anos, né, entre elas a P&G, a Hyundai e grandes outras empresas. A P&G foi uma grande conquista que nós tivemos. É uma empresa de logística,
emprega lá hoje em torno de 400 a 500 pessoas, né? E a que mais movimenta, né? O nosso ICMS subiu muito, né? Por causa, vamos dizer, do valor agregado da APG, né? Porque a previsão deles inicialmente era de um faturamento entre 2010 e 2011, durante os 12 meses, de 1 bilhão e 200. E, para nossa surpresa, o faturamento passou dos 2 bilhões no primeiro ano. Olha só. Então, você vê para o Estado e para o município, né, a importância dessa empresa de Itatiaia. Aí vieram junto, depois conseguimos trazer a Hyundai, maquinários pesados. Que já está começando a produzir. Não, desde setembro do ano passado, já está produzindo, já está em funcionamento. É outra que nós temos lá em torno de 400 a 500 empregos, né? Vamos dizer, começando a arrecadar, transferir a arrecadação ao município, também a partir de 2014. Temos uma outra grande empresa que vai ser realmente um foco muito grande, que é a Ibrame, né? Que ela beneficia cobre. E a vantagem da Ibrame, além dela beneficiar o cobre, né? num processo ultramoderno, né? Não tem nada, nenhum tipo de problema ambiental, ela vai fazer uma outra fábrica nos próximos 2 anos para produzir o fio, que é do lado, né? Que são mais de 200 ou 300 empregos. Lembrando então, que esse grupo, desculpe interromper, esse grupo que vai para Itatiaia, ele detém cerca de 25% da produção de cobre no país, não é isso? Ela detém 25% do benefício de cobre no país. De cobre no país. Quer dizer, e hoje está lá com uma ponta. E hoje ela deve iniciar a parte operacional dela na primeira quinzena de janeiro já. Nossa, né? que bom. Então, junto disso, nós temos agora as empresas que estão entrando lá, por exemplo, a Pátria Investimento, né? Ela comprou uma área do lado da Xerox e ela vai construir 200 mil metros de galpão. O serviço de terraplanagem já está em pleno andamento e acredito também que até julho ou agosto do ano que vem, também a Pátria estará em funcionamento. E a previsão da Pátria, depois, nos próximos 3 anos, com o funcionamento das empresas dentro da área dela, dos galpões, é em torno de 1.500 empregos nos próximos 3 anos. Prefeito, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós vamos continuar falando dessa questão, inclusive da possibilidade que Itatiaia tem de agora até o final do ano receber mais uma grande empresa do setor automotivo, que é a Jaguar Land Rover. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já. A gente sabe que Itatiaia também está disputando, são 2 estados no país que disputam a instalação, né? Isso envolve, claro, questões do estado também, mas a instalação de mais uma grande fábrica. Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios e você aí de casa pode e deve rever esta e outras entrevistas. Basta acessar o nosso endereço eletrônico www.cidadesenegocios.tv.br ou ainda mandar a sua opinião, a sua sugestão para a gente. Anote aí, programa@cidadesenegocios.tv.br. Hoje nós recebemos aqui na poltrona do Cidades e Negócios o prefeito de Itatiaia, Luiz Carlos Ipê, e a gente está falando desse setor industrial, dessa transformação, prefeito. E aí, a gente sabe que Itatiaia também está disputando, são 2 estados no país que disputam a instalação, né? Isso envolve, claro, questões do estado também, mas a instalação de mais uma grande fábrica do setor automotivo, que é a da Jaguar Land Rover. No estado do Rio de Janeiro, é Resende e Itatiaia que estão nessa disputa, esperando receber essa indústria. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, nós estamos aguardando com ansiedade, né, essa decisão da Land Rover, que deve acontecer até final de dezembro, né? Estão tendo grande apoio do nosso governador Sérgio Cabral, do vice-pezão, né, do governo do estado, e acredito que até final de dezembro nós tenhamos essa posição em relação da decisão de instalar no estado do Rio. E instalando no estado do Rio, a disputa fica entre Itatiaia e Resende, né? Eu tenho a sensação de que na escolha do estado do Rio, Itatiaia vai ser beneficiada. Né? Mas isso não gera, um desconforto entre as 2 cidades vizinhas, até porque Itatiaia foi emancipada de Resende, quer dizer, não gera esse desconforto não, né? Eu acho que a nossa região, a região das Agulhas Negras, ela está num crescimento econômico muito grande, né? Temos Porto Real, temos Resende, temos Itatiaia, né? E vamos também, com certeza, colocar Coatis nisso, né? Exato, claro. E eu acho que todos têm que participar, todo mundo tem que se envolver nisso, tem que ser, de alguma maneira, agraciados, né? Mas, no caso, eu não vejo nenhum problema, porque, primeiro, quando se instala uma grande empresa numa cidade,
As cidades vizinhas, quando você faz a Ganham. distribuição do ICMS, as cidades vizinhas também estão beneficiadas. Por exemplo, a Nissan se instalou em Resende. Itatiaia foi beneficiado. Primeiro, que na arrecadação sobra um bolinho para Itatiaia também, né? Exato. E só um bolinho para as outras cidades Claro. também. E em níveis de emprego, as pessoas que moram nas cidades ali próximas, todas elas se beneficiam, né? Por exemplo, nós temos muita gente de Itatiaia que trabalha em outras empresas em Resende, Peugeot, Volkswagen, né? E isso é uma movimentação que beneficia toda a região. Então, a nossa visão não é disputa de cidade. Eu acho que nós temos que olhar a nossa região, que é a região das Agulhas Negras, em termos de crescimento, que todos se beneficiem, né? O senhor está sendo corretamente político, né, prefeito? Está certo. Mas eu acho que essa visão isso que nós mesmo, temos não que adianta ter, ficar se né? confrontando cidade com cidade. Pelo menos a minha visão, você se lembra que eu fui presidente do Corretur, isso há muitos anos atrás, 98, né? Foram 5 anos, que as 4 cidades eram beneficiadas, né? Então essa é a minha visão, eu acho que os consórcios têm ajudado muito isso, né? Essa visão de desenvolvimento em todos os setores, tanto econômico quanto social, né? Então eu acho que eu não vejo nenhum tipo de dificuldade nisso, né? De uma empresa ou outra ficar numa cidade ou numa outra, não, ao contrário. Eu acho ao contrário, nós temos que juntar depois as 3 cidades e auxiliar com a TIS também, para que a região toda ela se cresça, beneficiando suas populações, né? Prefeito, falando dessa transformação ainda industrial, né? Quando o senhor chegou à prefeitura em 2009, não é isso? Foi. De lá para cá, a arrecadação triplicou, né? Quanto era e para quanto foi? No primeiro ano, quando nós pegamos o orçamento para 2009, era de 51.280.000. Esse era o orçamento para 2009. E pela situação da cidade, eram 29 mil habitantes, eu vi das dificuldades que nós iríamos passar, porque, claro, a nossa mudança era na educação, né? Então eu precisava de fazer investimentos. E eu optei de empreender, né, uma grande meta na parte industrial, porque eu conseguiria aumentar a arrecadação e o emprego a curto prazo, e, vamos dizer, como realmente aconteceu. Hoje nós temos uma cidade com uma arrecadação, o orçamento que eu mandei, esse ano já deve dar fechamos a arrecadação, a receita, em torno de 130 milhões. E para 2014, o orçamento que eu mandei para a Câmara foi de 163 milhões. Então são 3 vezes o que nós assumimos, na época nós assumimos. Quantos empregos? Isso mostra que a política econômica foi dando resultados. correta. E quantos empregos estão sendo gerados hoje no setor industrial? Hoje nós estamos gerando em torno de 2.500 empregos. E por isso que eu digo a importância das cidades se desenvolverem de uma forma, vamos dizer, igual, né? Tudo que cai numa cidade beneficia a outra, né? Então, vamos dizer, no caso da Itatiaia, foram praticamente 10% do número de emprego da sua população. Nós temos 29 mil e nós empregamos 2.500 pessoas. É um avanço fantástico, né? Talvez no estado do Rio de Janeiro é o melhor índice que existe em termos de emprego em relação à população, né? Com relação à proporcionalidade. Tem uma questão também, uma questão política, que nós vamos entrar agora aqui com o prefeito. O Luiz Carlos Ipê, recentemente, ele foi, digamos, o mandato dele foi cassado, entre aspas, né? Ele foi tirado do poder. Um outro candidato chegou a assumir, não, o senhor foi para a justiça, voltou. Como é que o senhor está vendo essa questão política, essa disputa judicial, prefeito? Olha, isso está a cargo dos nossos advogados, né? Infelizmente a política tem esses momentos, né, complicados, realmente atrasam o trabalho da cidade. Apesar que eu consegui manter, apesar de todos esses problemas, manter uma tranquilidade na cidade administrativa. Não pode parar. A cidade ela não pode parar. Mesmo apesar desse momento difícil que nós passamos, a cidade continuou, vamos dizer, o seu dia a dia, né? A população ela não teve nenhuma mudança de relação ao que poderia acontecer. Agora, em relação aos processos, isso está na mão dos advogados, na mão da justiça, e, vamos dizer, eles vão desenvolver isso, e o que nós temos que fazer é continuar trabalhando, né? Pelo menos dentro da minha visão. Eu me coloco na posição que eu fui eleito, né? E a partir que eu tenho que respeitar aquilo que a maioria da população decidiu. E mais, o senhor foi eleito e foi aprovado novamente, porque o senhor está no segundo mandato. Quer dizer, as urnas, através, a intenção popular de Itatiaia o aprovou. O senador Dornelles, outro dia, fez uma colocação, eu tive um encontro com ele no Rio, e junto com a senadora do Rio Grande do Sul, inclusive uma grande, para mim até uma revelação política, Ana Amélia,
e a prefeita, acho que de Quissamã, que ele colocou nos caras agora a eleição em 3 turnos. Tem o primeiro turno, que o eleitor vota, tem o segundo turno e tem o terceiro turno da justiça, porque a maioria das prefeituras estão passando por essa situação. Processo. Infelizmente, mas eu acho que, vamos dizer, no caso da justiça, a gente tem que aguardar o desenrolar, só que o que nós temos que fazer é continuar trabalhando, manter a tranquilidade da cidade, até uma decisão final da justiça. E responder com esses números que o senhor está apresentando hoje aqui, Itatiaia. Com o trabalho. Aqui o meu lema é sempre trabalho. Eu acho que eu, por exemplo, eu tive na Coreia, na época que eu fui assinar o contrato da Hyundai, eu tive na Coreia do Sul, passei lá uma semana, né? E lá a grande mudança que eles fizeram foi na educação e no trabalho, na produção. E é o que nós estamos fazendo em Itatiaia, investir na educação e no trabalho. Eu acho essa é a grande mudança que os municípios têm que passar. E que nós estamos fazendo em Itatiaia. Tá certo, né? Prefeito. Vamos a mais um intervalo rapidinho, porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar de turismo. Penedo, Parque Nacional de Itatiaia. Depois do intervalo, não saia daí. Itatiaia foi a cidade que registrou o maior aumento salarial para o funcionalismo público, é isso? Voltamos e agora com o terceiro e último bloco do programa Cidades e Negócios. E você já sabe, acesse a nossa página www.cidadesenegocios.tv.br. Lá você encontra essa e outras entrevistas. Hoje estamos batendo um papo aqui na poltrona com o prefeito de Itatiaia, Luiz Carlos Ipê. E aí, prefeito, o senhor estava falando no intervalo agora dessa questão de que Itatiaia, eu não sabia disso, foi uma surpresa, que Itatiaia foi a cidade que registrou o maior aumento salarial para o funcionalismo público, é isso? Esse ano nós conseguimos dar um aumento em janeiro, né, de 10% e 9%, né, de acordo com a categoria, e agora em setembro deu mais um aumento de 10%. A ideia é a valorização do servidor, né, porque de acordo com o aumento da receita da cidade, parte desse aumento de receita nós estamos transferindo em benefício do servidor. A cidade que deu a segunda foi 8% no ano. 8%, quer dizer, chegou a 20%. E nós colocamos 20%. E a ideia é nós continuarmos nesse processo de valorização, porque ele que presta o serviço direto à população. Né? Isso sem comprometer o orçamento. Claro, com responsabilidade. Né? Tá certo. Essa é a minha posição. Prefeito, vamos falar da questão do setor turístico, né? Que a gente começou a entrevista falando dessa questão industrial, mas a gente também falou de sem perder essa identidade turística de Itatiaia. E Itatiaia, ela tem ali, né, no seu território, 3 polos turísticos. Vou começar falando de um deles, que é o Parque Nacional do Itatiaia, que sempre recebe turistas, principalmente nessa época do ano, quer dizer, o ano todo. Como é que está a estrutura do Parque Nacional do Itatiaia com relação ao turismo? Olha, inclusive nós tivemos ontem uma oficina, que está sendo, vamos dizer, de alguma maneira, participando do SEBRAE, o Parque Nacional, do novo sistema de atendimento dentro do Parque Nacional, né? Mas o parque é o primeiro parque nacional do Brasil, né? Nós temos lá as belezas naturais, as cachoeiras, a floresta, e nós temos uma coisa que são um pouco lá no Brasil. Nós temos lá o maior número de espécies de pássaro. Vem gente do mundo inteiro para observação de pássaro. Então, nós temos um paraíso, né, aqui no meio da região, né, que é o Parque Nacional de Itatiaia. Né? E o caso, por exemplo, da região de Visconde de Mauá, que é outro lugar maravilhoso, né? Que no caso da Itatiaia é Maromba e Maringá. Só para a gente explicar um pouquinho mais, porque a região de Visconde de Mauá é uma região que, por exemplo, existem três regiões turísticas na Serra, né? Que é a Vila de Mauá, depois vem Maringá e um pouco mais acima Maromba. A Vila de Mauá pertence, territorialmente falando, a Resende. Maringá tem uma divisão, que é Maringá, Minas Gerais, e Maringá, Rio de Janeiro, que pertence a Itatiaia, e também Maromba, que pertence a Itatiaia. Para essas duas regiões, Maringá e Maromba, é um turismo também ecológico. Nós investimos muito lá na região. Inclusive, um outro agradecimento ao governo do Estado, que nós estamos terminando o asfalto que liga a Vila de Mauá, porque nós fizemos uma grande obra, que é a Estrada Parque, da Capelinha na Vila de Mauá. Isso. E agora, essa semana está concluindo o asfalto da Vila de Mauá até Maringá, inclusive a rua principal de Maringá. Olha, né? Que bom. E no outro investimento do município, nós estamos recuperando lá o centro de saúde, né? o PSF, né? Para dar uma condição melhor naquela região. Então, quem for hoje
passear naquela região de Visconde de Mauá, que pega Marão e Maringá, você vai pegar toda uma estrada asfaltada até Maringá. Que bom, que bom. Então, a questão hoje, você vai gastar 30, 40 minutos da Via Dutra até Maringá, Que entendeu? bom, que bom. Isso facilita muito. Os carros, os donos de carros, os turistas agradecem, Isso. né? Então, E Penedo também. Penedo é o grande charme, digamos, não só da região, mas do país, né? Ou seja, Penedo hoje, a colônia finlandesa, ela se equipara aí a Campo do Jordão devido às proporções, né? Mas é um polo conhecido no país inteiro e cresceu muito Penedo, né? Tem alguns problemas estruturais ali, né, prefeito? Que é a questão de estacionamento, questão de água. Mas como é que o senhor vê Penedo, principalmente com a chegada desse final de ano, que é quando recebe o maior número de turistas naquela Penedo região? quase que merece uma matéria especial sobre Penedo, né? Porque é um bairro de 8 mil pessoas, né? Lá nós temos, por exemplo, um grande atrativo, tem a gastronomia, a parte de hospedagem, né? A Casa do Papai Noel, né? Nós vamos ter, inclusive, agora no final do ano, o Festival de Natal, com diversos eventos em Penedo, né? E nós temos agora 2 projetos que vão ser iniciados no início de 2014, que é a revitalização de todo o centro de Penedo, no financiamento da AGRIO, né? Que o projeto está pronto, já está tudo, deve iniciar, logo depois do Carnaval vamos começar essa obra. E também a área lá do Formigueiro, que é uma área comercial de Penedo. Então são 2 grandes projetos que nós temos para Penedo. Então eu queria aqui fazer um convite, né, a todos para visitar os 3 destinos turísticos, Penedo, a região de Visconde de Mauá e o Parque Nacional, nesse período de final de ano, que nós temos os feriados prolongados, né? De Natal e de Ano Novo. De Ano Novo. Inclusive em Penedo, né, existe lá, como o senhor está falando, existe lá um investimento privado, que é um shopping, que é a Casa do Papai Noel. Isso. Né, que ali se concentra, enfim, várias lojas do comércio. E Penedo, ele tem uma característica que, na verdade, existe o centro ali, que é o centro gastronômico, né? Mas ao redor de Penedo também tem os hotéis, as pousadas, quer dizer, nós temos o Alto Penedo. Nós temos lá em torno de 90 hotéis e pousadas em Penedo. Né? São quase 90 restaurantes. Então a gastronomia é muito rica em Penedo. Então quem quiser passar um final de semana, ou ir lá um sábado, um domingo, né, para curtir Penedo, vale a pena, porque realmente hoje, na região aqui, talvez o melhor ponto, né, de você passar algumas horas com a família, né? Tá certo. Olha, prefeito, nosso tempo chegou ao fim, mas queria agradecer muito a presença do senhor e desejar sucesso, sorte, que o senhor continue desenvolvendo Itatiaia como vem fazendo nos últimos anos. Eu agradeço essa oportunidade e pode ter certeza que nós vamos continuar trabalhando para que a gente realmente coloque Itatiaia, né, onde ela merece, né? A minha ideia é transformar Itatiaia numa nova São Caetano, na melhor cidade do Brasil e ser uma referência, né? Tá certo, ele está conseguindo. Parabéns. Obrigado. E assim nós chegamos ao fim de mais um programa Cidades e Negócios, mas nos encontramos no próximo fim de semana. Até lá!